Olá, eu sou o João e esse é mais um vídeo do preparatório do ABI. Dessa vez eu vou falar com vocês de array de diferenças ou delta encoding, depende muito do lugar em que você está vendo esse assunto. Mas o importante é que é uma técnica bem interessante, resolve mais alguns problemas clássicos e é bem importante. Eu não achei um problema do ABI que fosse muito simples assim para eu passar em vídeo em um tempo razoável. Achei muitos problemas da fase 2 em diante, mas eu acho que ainda assim compensa passar essa técnica por agora. Como eu disse, essa técnica ela é uma extensão da soma de prefixos, né? Prefix sum. Então, se você não viu o vídeo passado, vê ele todo e depois você vem pra cá, porque você tem que entender perfeitamente aquele vídeo para acompanhar o que a gente vai mostrar aqui. A, Meio que essa técnica ela é realmente tipo mais uma ferramenta que você consegue utilizar a partir da soma de prefixos. E mais uma vez eu também não vou passar slide, eu vou só resolver alguns problemas. Primeiro eu vou passar a intuição, a ideia da técnica, desenhar um pouco. E aí a gente já tem aqui então o nosso problema motivador, que é uma aplicação direta dessa técnica, assim como aquele primeiro problema do vídeo de soma de prefixos. Então vamos lá, sem enrolação. Meu problema se chama Update Range e ele está nos dizendo o seguinte: você recebe um array de tamanho n e você precisa responder que carries, em que você precisa adicionar um valor val para todos os números no intervalo L até R. Então, beleza. Nosso problema é similar àquele da soma de prefixos, que a gente quer saber a soma no intervalo LR. Só que dessa vez a gente quer fazer uma atualização, é um pouco mais complexo. A gente quer somar um valor x nesse intervalo LR. Então, as restrições são interessantes, né? Porque nq menor ou igual a 10 a quinta. Os nossos caras aqui, o AI é menor ou igual a 10 a nona. E cada consulta sempre vem no formato LR e val. Val também menor ou igual a 10 a nona. Então vamos só, comentar mais uma vez. A solução trivial desse problema é para cada consulta você iterar do intervalo L até R e fazer a soma do valor. Só que eu nem vou tratar essa solução aqui porque, assim como eu falei, né, no vídeo de prefixão, a solução trivial é você pegar, iterar o intervalo LR e pegar a soma. Mas a gente não quer essa solução por conta da complexidade ser O de n ao quadrado e isso não passa no tempo que a gente tem de limite, de 1 segundo. Então a gente precisa descobrir uma solução mais eficiente. E é justamente para isso que a gente tem aqui o Delta Encoding. Essa é uma aplicação direta dele. E, bom, eu vou mostrar, explicar esse caso aqui, mais ou menos como é que ele funciona, só para a gente ter uma ideia inicial do problema, mas eu vou partir direto para a técnica em seguida. Então a gente tem um array de tamanho 5, que tem aqui 1, 0, 1, 0, 1. E aí a gente vai ter as seguintes consultas. Na primeira consulta, eu vou somar no intervalo de 1 até 2 o valor 1. Então, eu vou somar no intervalo de 1 até 2 o valor 1. Aqui então vai ter 2, aqui vai ter 1. E o resto da array vai continuar como está, né? Agora eu vou somar do intervalo de 3 a 5 o valor 3. Então, aqui continua como está. Aqui eu somo 3, aqui eu somo 3 e aqui eu somo 3. E por último, eu somo no meu array inteiro, né, no intervalo de 1 até 5, o valor 2. Então aqui vai ter 4, aqui vai ter 3, aqui vai ter 6, aqui vai ter 5 e aqui vai ter 6. E essa é a resposta, né? Depois de realizar todas as nossas consultas, essa vai ser a resposta. Então eu não coloquei as setinhas aqui direito, mas é mais ou menos isso. Então, enfim, como que a gente resolve isso de uma forma mais eficiente? A gente tem que entender que o Delta Encoding ele é uma técnica que ele está simplesmente fazendo, a gente está simplesmente fazendo uma atualização pontual e a partir dela a gente vai propagar essa atualização no nosso array. E o que eu quero dizer com isso? Imagina um problema mais simples agora, né? Eu começo inicialmente com um array de 5 posições, todas zeradas. E agora,
O que eu quero fazer é, tipo, fazer justamente esse problema, né? Eu quero ter um intervalo LR, por exemplo, de 2 até 4, e aí eu vou somar um valor aqui, por exemplo, eu quero somar 1. O que eu posso fazer é fazer uma atualização pontual e propagar essa atualização no array. Eu posso fazer aqui uma atualização na posição 2, né? Supondo que esse array está indexado em 1, tá? Essa aqui é a posição 1 e essa aqui é a posição 5. Eu posso fazer uma atualização pontual, então na posição 2 eu posso colocar o valor 1. E aí eu posso propagar esse valor. Como que a gente propaga esse valor? Aí já entra então o que a gente viu na parte 1, né? No vídeo passado, na aula 8. Que é a técnica de soma de prefixos. A gente pode sempre propagar esse valor utilizando a definição da soma de prefixos. A gente pode dizer aqui que a soma de prefixos nessa posição vai ser essa posição mais o valor da soma de prefixos anterior. Então aqui vai ser 1. E a gente propaga esse valor no array inteiro. O interessante é que, como a gente não quer que esse valor seja propagado infinitamente, porque se a gente só rodar uma soma de prefixos aqui, vai acontecer isso que eu desenhei. A gente pode definir um ponto de parada. E eu sei onde é o meu ponto de parada. Eu quero somar no intervalo de L até R. O ponto de parada é justamente R mais 1, que seria nessa posição 5 aqui. E o que seria meu ponto de parada? Seria justamente eu adicionar o que seria o meu simétrico do que eu adicionei de fato, né? Do que eu estou propagando. Se eu coloquei 1 aqui, eu posso simplesmente chegar na posição 5 e colocar menos 1. Porque agora, se eu tentar propagar isso, olha o que acontece. Eu tenho aqui 0, 1. Então, essa posição mais anterior, essa posição mais anterior, essa posição mais anterior. E pronto. Aqui a gente tem, então, o nosso intervalo de 2 a 4. Tudo somado em 1. E é basicamente isso a técnica. Eu acho que se você acompanhou esse processo, você já pegou bem a ideia. Eu tenho que fazer uma atualização pontual e propagar essa atualização para o meu array. E eu vou ter um ponto de parada. Nesse ponto de parada, eu vou fazer uma atualização também, que seria meu simétrico, né? Eu quero colocar o que cancele. Eu quero cancelar a minha operação naquele ponto. Então, seria tipo... assim como na prefixo a gente tinha uma definição, aqui a gente também tem. Se eu quero incrementar... digamos que isso aqui seja um array, né? Isso aqui seja um array chamado delta. Isso aqui é um array chamado delta. Então, o que eu vou fazer é delta de L. Delta na posição L, eu vou incrementar o meu valor. E delta na posição R mais 1, eu vou decrementar o meu valor. Se eu fizer isso, basta eu rodar uma soma de prefixos, né, a partir desse valor delta. Então eu crio um outro array PS, que vai ser basicamente fazer que PS de I é igual a PS de I menos 1 mais delta de I. E aí eu consigo então ter justamente esse resultado final que eu obtive aqui. Então dá pra ver que isso é uma extensão da soma de prefixos, é mais uma coisa que a gente consegue aplicar a soma de prefixos. E é muito útil, eu vou mostrar com alguns problemas aqui, né? E tipo, se você conseguir entender essas definições, vai ficar bem claro ali no problema. Eu vou tentar simular agora aqui com vocês esse caso de teste, para ficar mais claro ainda. Mas a técnica em si é isso. A gente só precisa declarar um array de tamanho n mais 2. N mais 2 porque a gente sempre pode olhar na posição R mais 1. E a gente faz a mesma coisa para prefixar, né? Para poder propagar as nossas atualizações. Então eu vou testar esse caso aqui agora com vocês. Então vamos codar essa questão. Eu tenho aqui que ler primeiramente. Eu vou usar long para tudo aqui, né, para já evitar o overflow, porque essa é uma outra questão que a gente pode tomar overflow. Eu vou declarar um n e um q. Vou fazer a leitura. Agora, eu preciso então declarar um array. Eu vou indexar esse array em 1, né?
eu vou declarar aqui um array A de tamanho n mais 1 e vou fazer a leitura. Beleza. Agora que eu já li meu array, eu posso pegar e fazer as consultas. Então eu vou fazer um while que é menos menos. E agora eu vou processar as consultas. Para cada consulta eu vou ler um L, um R e um valor. Então eu vou ler aqui L, R e val. E agora a gente precisa utilizar, né, o nosso array delta. Vou declarar aqui um array delta de tamanho n mais 2, inicializado com 0. E as operações que a gente tem que fazer são aquelas, né? Eu vou fazer uma atualização pontual na posição L. Delta de L, eu vou somar o meu valor. E delta de R mais 1, eu vou colocar o simétrico, né? Para parar de propagar o meu valor, eu vou colocar menos igual a val. Então, feito isso, eu vou ter feito já, tipo, construído meu array delta. E agora eu só preciso propagar as atualizações dele com um array de soma de prefixos. Então eu vou criar aqui um array ps de tamanho n mais 2 também. No caso ele não precisa ter esse tamanho, mas enfim. Agora, quer dizer, eu acho que precisa sim. Então agora eu vou propagar as minhas atualizações. E como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente fazer... ou é bom, dependendo, é bom colocar, né? Vou falar que ps de 0 é igual a delta de 0. E aí eu começo da posição aqui 1, for int igual a 1. Enquanto i for menor ou igual a n. E aí eu vou falar que meu array de soma de prefixos atual, a posição atual, é igual à posição anterior, mais o meu array de delta atual. E aí, pronto. Agora eu já propaguei todas as diferenças, todas as atualizações. Eu posso simplesmente somar isso na minha resposta. Então eu vou fazer iterar aqui, né, até o tamanho do array. E eu vou falar que a de i mais igual ps de i. Por último, é só printar minha resposta. Eu posso printar aqui dentro mesmo, não vai fazer diferença. Então eu vou printar aqui dentro, para facilitar um pouco. E eu só printo um /n no final. Então vamos pegar um caso de teste aqui, que inclusive é o único que a gente tem. E eu declarei o n com n maiúsculo e usei minúsculo. Me perdoem aí, galera. Acho que eu só usei nesses dois pontos do código, então não tem problema. E saiu a resposta que a gente queria, né? Então aqui eu vou só fazer um pequeno ponto que eu não coloquei aqui long long. O principal problema de colocar long long é no nosso array de soma de prefixos, né? Que isso aqui pode dar overflow. Então eu vou colocar long long aqui, né? Que eu estou acumulando uma soma. Isso aqui com certeza é perigoso. Então eu vou colocar long long. Eu vou colocar long long em tudo porque é bom se prevenir, né? E agora sim. Então vamos submeter. Então eu acabei de submeter. Eu acabei cortando, né? Eu acho que eu vou cortar as submissões, porque o Codeforce não tá naqueles dias de velocidade, né? Mas foi aceito de primeira. Esse aqui é o mesmo código que a gente fez ali. E, bom, esse foi uma aplicação bem direta desse problema. Eu vou resolver mais um problema com vocês, dessa vez não tão direto, para a gente poder praticar mais um pouco. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Eu vou deixar outros problemas aí para quem quiser, para quem pode mandar uma mensagem aí que eu posso passar outros problemas sobre esses dois assuntos. Mas a ideia é essa. Então vamos seguir para o próximo, que ele é bem legal, ele é bem interessante, tem umas observações da hora. Então vamos começar aqui o nosso segundo problema. Ele é um problema C de Round Div2 do Codeforce. É um pouco mais avançado, mas vocês vão ver que a ideia sempre segue. A gente precisa fazer mais algumas observações para conseguir resolver, mas nada que seja impossível. Então, eu vou pular a história aqui da pequena garotinha, mas o problema em si, ele nos diz o seguinte. A gente tem aqui
que eu tenho um array de n elementos e a gente também tem q consultas, bem similar ao problema anterior. Cada uma é definida por um par de inteiros li e ri, e a gente precisa definir, ou a gente precisa encontrar para cada carry a soma dos elementos de L até E. Então a gente meio que já resolveu isso no vídeo anterior. E aí o enunciado nos diz: a pequena garota ela achou o problema bem entediante, então ela decidiu reordenar os elementos do array antes de replicar cada consulta, de forma que isso faça com que a soma de cada carry seja a máxima possível. Sua tarefa é encontrar o valor dessa soma máxima. Então, aqui que começa o nosso problema de fato, é bem interessante. Eu recomendo, se você gostou do problema, vale a pena você pausar e dar uma tentada sozinho. Tipo, dar uma lida a mais aqui no enunciado. Esse aqui é o problema, 276C. Porque eu acho que é totalmente plausível de você conseguir resolver sozinho ou sozinha, não importa. Mas eu tô aqui pra passar, tipo, de forma mais educacional, né? Então eu vou resolver ele com vocês. A gente tem aqui então que a entrada é um inteiro n, o q, que é o número de carries. Ambos são 2 vezes 10 a quinta, então você já sabe que uma solução quadrática não passa. Se fosse um n100, aí beleza, talvez, né? Mas aqui não dá. Os AIs, eles são 2 vezes 10 a quinta também. E o próprio problema nos avisa para tomar cuidado com o overflow. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente quer ordenar o nosso array de forma que, para cada posição, eu quero que... Eu vou fazer algumas consultas nesse array, né? Tipo, eu tenho inicialmente o array 532. Quando eu fizer a consulta da soma no intervalo de 1 a 2, eu vou receber aqui na Q1 o valor 8. Se eu fizer a soma no intervalo de 2 a 3, eu vou receber o valor aqui 5. E a soma no intervalo de 1 a 3, que é no caso o array inteiro, eu recebo o valor 10. Você pode ver que isso não é a resposta, né? Já que isso daqui vai dar pra gente 23, né? E isso não é a resposta. Porque isso que é a ideia do problema. A gente pode reordenar esses elementos de forma que a gente consiga maximizar a nossa soma. E você pode interpretar isso de forma que sempre tem uma posição, né, que compensa mais a gente pôr um elemento. Porque a gente quer maximizar as nossas somas, né? Como a gente quer maximizar, você concorda comigo que vai ter certas posições que elas vão aparecer mais vezes nas nossas consultas. A gente vai ter, por exemplo, aqui nesse caso, a posição do meio, ela aparece 2 vezes. Já que a gente faz uma consulta de 1 a 2 e uma consulta de 2 até 3. Então, logicamente, você quer que o número que apareça nessa posição seja um número maior. De preferência o 5, né? Como a posição 1 aparece só uma vez na primeira consulta e a posição 2 aparece só uma vez na terceira consulta, não faz diferença quem está aqui, se é o 3 ou se é o 2. Ambos vão aparecer o mesmo tanto de vezes. Então a nossa resposta ideal é colocar aqui, reordenar de forma que o 5 fique no meio e o 3 e o 2 tanto faz, eles podem ficar aqui. Então, a solução desse problema vem de entender isso, que a gente tem posições que vão aparecer mais vezes nas nossas consultas. E e o que eu cheguei nisso? Bom, você pode reduzir esse problema de falar, pô, eu preciso encontrar então posições que vão aparecer mais vezes. Uma posição que vai aparecer mais vezes significa que uma consulta está afetando aquele intervalo. Não só uma consulta, né? Eu tenho várias consultas afetando aquele intervalo, né? Aquela posição. E isso faz a gente chegar então no nosso problema de delta. A gente pode contar para cada consulta que aquela consulta ela está incrementando em 1 aquele intervalo. Se a gente enxergar isso, a nossa resposta fica bem simples. Porque se aquela consulta está incrementando em 1 o meu intervalo, para cada posição daquele intervalo, quando eu colocar um elemento ali, o tanto que aquele elemento vai contribuir para a minha soma final é a posição, né, aquele valor que está ali, que eu vou chamar de VI, vezes o meu elemento, que eu vou chamar de AI. Então, se eu colocar um elemento na posição I,
o tanto de vezes que uma consulta passou por aquele elemento, né, passou por aquela posição, na verdade, eu posso fazer essa multiplicação, VI vezes AI, sendo VI o tanto de vezes que eu consultei aquela posição. E aí isso vai me dar a contribuição desse elemento, né? Isso vai me dar quanto que aquele elemento contribui se eu colocar ele naquela posição. A gente já concordou aqui que então vale sempre a pena colocar os elementos maiores nas posições que são mais requisitadas, né? Tipo, tem mais consulta passando por aquela posição. Então a gente chegou à conclusão já do nosso problema. Para resolver, eu quero então colocar de forma decrescente os meus elementos do meu array nas posições que são mais importantes, são mais requisitadas. E agora sim, agora de fato eu cheguei numa solução. E como que eu posso implementar essa solução? A gente pode codificar, né, o array de soma de prefixos para o nosso delta das consultas. E aí, feito isso, a gente pode então reordenar ambos os arrays, tanto o array de delta quanto o array original, e a gente vai poder fazer alguns pares, né? A gente sempre vai multiplicar o meu maior elemento da array original pelo meu maior elemento, tipo, que eu vou chamar aqui de VJ, do meu array já que eu propaguei, né? O meu array pós o delta, né? O meu array de soma de prefixos. Que esse array está me dizendo, olha, cada posição é requisitada tantas vezes. Então é isso. Eu não vou simular os casos dessa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou direto para a implementação, só para vocês pegarem um pouco da ideia, tentarem fazer sozinho. Tentem fazer sozinhos também, eu acho que compensa muito. Então, vamos direto para o código dessa. A implementação desse problema aqui é bem similar ao anterior, né? Vou ler um N e um Q. Daqui então eu vou ler um array. Dessa vez eu vou indexar ele em 0. Não, vou indexar em 1 mesmo, já que eu fiz a explicação assim antes. Vou colocar aqui uma posição 0. Ele vai ser de long long. Vou fazer a leitura. Então, ponto i menor ou igual a n mais. Legal. E aí eu vou ter as minhas consultas. Que em cada consulta eu leio um L e um R. E eu vou propagar na posição L. E vou colocar aqui o simétrico na posição R mais 1. Feito isso, eu já tenho aqui que ter também o meu array delta. E feito isso, eu consegui propagar aqui para cada consulta o quão, né, tipo, eu tô colocando aqui só as atualizações, né, tipo, para cada posição, quanto que aquela posição é requisitada, né, tipo, quantas vezes aquela posição aparece em todas as consultas. E agora eu vou criar então um array PS. Nesse array PS eu vou propagar, né, as minhas atualizações. Então eu vou falar aqui i menor ou igual a n, PS de i igual a PS de menos 1 mais delta de i. Como agora eu já propaguei, então com esse array eu posso, como é que se diz? Eu posso usar ele agora para parear cada posição do meu array original. E com isso eu posso pegar o maior elemento do meu array original e colocar na posição mais requisitada. Isso vai colaborar para minha soma, aquele cálculo, né? VI vezes AI. Então, só para ver como é que está ficando o nosso array PS, eu vou printar ele aqui para a gente ter uma ideia. Vamos printar ele aqui como é que ele fica. Eu coloquei N minúsculo porque eu digitei rápido. Opa. Então, legal, nosso array está justamente aparecendo aqui os elementos que a gente queria. O 3, o 2 e o 2, que são as atualizações, né? No caso, quanto cada posição é requisitada. E a gente pode ordenar esse array de forma decrescente para poder pegar, né? Fazer isso igualmente para o array original, para poder fazer os pareamentos. Então eu vou ordenar aqui esse array
ps, vou usar ps.rbegin, ps.rend. Se você não entende, isso aqui eu estou usando o iterador. Se eu usasse o iterador normal, eu ordenaria crescente. Como eu estou usando o iterador reverso, eu ordeno decrescente. Então eu vou fazer a mesma coisa para o meu a, rbegin, a.rend. E agora eu tenho ordenado decrescente. A minha resposta então vai ser simplesmente, eu vou colocar taca long aqui em tudo. Simplesmente eu agora passar, né, pelos meus elementos, pelos meus primeiros n elementos dos arrays, né? Então agora eu posso iterar 0index, pegar os meus primeiros n elementos e somar na minha resposta a de i vezes ps de i, que é justamente o meu maior elemento, colocar ele na posição mais requisitada, que isso vai contribuir para a minha soma ai vezes psi. Então eu só printo a minha resposta. E bom, deu 25. Vamos testar aqui para esse caso também. 33. Eu vou submeter aqui e eu volto para vocês com a submissão final. Então conseguimos aqui mais um accepted. Para esse problema a gente aplicou o delta, mas a gente tem que fazer algumas observações matemáticas. Se você ficou em dúvida ou então não entendeu, eu posso explicar qualquer coisa nos comentários, só deixar aí, ou lá pelo grupo mesmo do preparatório. Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém quiser praticar mais sobre esse assunto, pode mandar mensagem que eu consigo mandar algumas questões. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa. Que realmente a gente está chegando nos conteúdos um pouco mais avançados. Mas espero que vocês tenham se divertido e aprendido alguma coisa nessa aula. Bons estudos e até a próxima. Falou!